Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar aqui na tela da Band com Cadu Doné, comentarista aqui do nossos Donos da Bola, com Dimar Oliveira, nossa fiel escudeira e também a dona da bola, aliás, estará comigo logo mais pela Band News FM para Santos e Galo. E o goleiro do Hoffenheim, Gomes, campeão da Tríplice Coroa em 2003, hein? Cruzeirense agora ficou feliz. Você pode participar com a gente. Siga o programa no Twitter, no @osdonosdabola_mg, facebook.com/osdonosdabola. Interaja, envia sua pergunta para o Gomes e também dê aquela cornetada. Hoje tem bola rolando, o Atlético então, o último jogo antes da pausa para a Copa das Confederações. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso, fala de seleção brasileira também, Copa das Confederações, Cruzeiro, Atlético, a viagem no Cruzeiro e a vitória do América ontem. Mais uma. Eu avisei, o América vai subir, faltando umas 10 rodadas, hein, para acabar essa Série B. Eu tô avisando, Gomes, prazer recebê-lo aqui, prazer muito grande, principalmente porque você tem uma história muito bonita com o Cruzeiro, né? A gente via logo na sua entrada aqui na Band as pessoas contando as experiências, né? Daquele ano de 2003, muito bacana, seja bem-vindo, Gomes. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer estar reencontrando a Dimar aqui, que foi a nossa companheira em 2003 lá no Cruzeiro. Ano maravilhoso para todos nós e eu acho que para todos os cruzeirenses também, né? A gente continua batendo papo com o Gomes. Participem, você que está em casa assistindo os Donos da Bola, participe através do @osdonosdabola_mg. Mande a sua mensagem, algumas aparecem aqui, outras hoje a gente vai registrar aqui, ok? Mesmo com fortes dores e o joelho inchado, o goleiro Fábio está confirmado e seguirá com o Grupo Celeste para os Estados Unidos. O defensor falou com os Donos da Bola sobre a importância dos amistosos. Vale lembrar que ficaram de fora da viagem Dagoberto, Borges, Vitorino e Henrique, todos lesionados. Ele ainda sente dores no joelho esquerdo, resultado de uma pancada no jogo contra o Internacional. Mas nada que preocupe. Fábio está praticamente de malas prontas para os Estados Unidos. O exame que nós fizemos aí na segunda-feira já deu mais tranquilidade ainda para que a gente possa tratar e recuperar aí o mais rápido possível aí. Você já conhece a Disney? Já fui com a seleção brasileira de base. Em 2010, o Cruzeiro também andou dando umas voltinhas pelos Estados Unidos. Na oportunidade, fez 2 amistosos e venceu os 2. Ninguém do atual elenco participou dessa viagem. Desta vez, serão 10 dias no exterior. Novidade para muitos jogadores. Além dos 2 amistosos, será que dá para aproveitar para dar um passeio? O povo que gosta, né? Os caras faz tudo em um dia e ainda sobra tempo, né? Porque os caras é olho grande mesmo. Vai fazer, vai passear, vai no shopping, vai no restaurante, ainda vai pra Disney. Os caras conseguem, não sei como. Mas eu sou bem tranquilo, né? Então vou aproveitar ali alguma coisa que seja perto ali, né? Mais cômoda para que eu não me desgaste também muito, porque não é meu estilo. A verdade é que essa viagem deve fazer bem a todo o grupo. Tempo de recuperação para quem está no departamento médico e também para corrigir o que ainda não está no lugar. Sempre que você tem a oportunidade de trabalhar com um período que você não tem jogos decisivos, como é a temporada ao longo do ano, né? É importante para o treinador colocar sempre alguma coisa que ele está observando dentro dos jogos, mas não tem tempo de treinar porque é um jogo próximo do outro e às vezes o jogador está cansado, então acho que esse momento vai servir aí para o Marcelo colocar todas essas coisas que ele observou aí ao longo desses jogos que nós fizemos, principalmente agora no começo do Brasileiro, para acrescentar e melhorar em todos os aspectos que ele achar que é importante. Muito bem, de goleiro para goleiro. O Fábio sentiu uma lesão, mas viaja tranquilamente, participa do que a gente pode chamar de intertemporada do Cruzeiro nos Estados Unidos. O Gomes é nosso convidado, evidentemente ainda em atividade, queria estar na seleção, mas e o Fábio? Fala do Fábio, Gomes. Eu acho que você fica muito à vontade para falar dele. Você acha que o Fábio deveria ser o goleiro da seleção? A gente vê um trabalho feito com o Júlio César, com o Diego Cavalieri, com o Jefferson às vezes. Mas você sente que o Fábio, de fato, é injustiçado, Gomes? Eu acho que é uma covardia o Fábio não estar na seleção hoje. É um goleiro que mantém uma regularidade muito grande. Eu posso falar aí 4 ou 5 anos que eu acompanho o Fábio.
no Cruzeiro, tem mais tempo que ele está no Cruzeiro, mas 4, 5 anos aí numa regularidade muito grande, né? E é claro que a seleção hoje está muito bem servida, um goleiro de experiência como o Júlio César, o Jefferson e o Diego Cavalieri, mas o Fábio acho que deveria ter tido antes, não agora, que talvez está muito em cima da hora, talvez o Filipão não queira testar. Mas o Fábio já merecia ser testado na seleção e deveria ter tido uma chance muito antes. Para hoje, quem sabe, seria o goleiro da seleção. E Mundial é muito diferente, né? Quando você teve lá em 2010, teve com o próprio Júlio César, né? Teve a chance nos amistosos, foi muito bem. Depois do Júlio César, todo mundo se lembra, com aquela dor nas costas, teve até proteção para voltar. E no momento que o Gomes estava muito bem. Né? Como é que foi aquilo tudo? Lá não é fácil, não. Né? Esse negócio de seleção e Copa do Mundo não é fácil. Seleção brasileira é complicado, né? Para qualquer um mesmo. O que se passa lá dentro também, a gente tem que ser muito forte para receber todo tipo de pressão. Então tem que estar bem acostumado, e é por isso que eu até digo hoje, até defendo alguns outros jogadores mais experientes para estar no meio desse grupo jovem. É um grupo muito bom, mas que para aguentar a pressão que é de Copa do Mundo, talvez a Copa das Confederações seria uma preparação muito boa para a seleção, porque não tem as eliminatórias, mas eu acho que para aguentar uma Copa do Mundo teria que ter uns jogadores mais experientes. A gente sempre fala aqui, os especialistas dizem que quando chega a Olimpíada, por exemplo, o atleta, se psicologicamente estiver bem, normalmente ele tem bons resultados, né? Porque o nível técnico, eles chegam muito parecidos numa Olimpíada. Na seleção é assim também. Se o atleta tiver com a cabeça boa, com foco total na seleção, o resultado é melhor. E aí a minha pergunta vai exatamente pelo fato de esta seleção atual ter muitos jogadores jovens. Oscar, Lucas, Neymar, se essa garotada tiver com a cabeça boa, você acha que eles têm condição de chegar e ganhar uma Copa das Confederações, ganhar até mesmo uma Copa do Mundo? É importante, mas igual eu disse antes, e continuo batendo nessa tecla, que tem que ter aquele suporte. Não adianta que talvez esses jogadores estão acostumados nos seus clubes com a pressão do seu clube, né, tem a pressão normalmente, mas não é como a seleção brasileira. Vamos falar aí de uma Copa do Mundo no Brasil, então estádio lotado de torcedores brasileiros e vão ser muito mais cobrados, né? Hoje em dia em amistosos já está sendo cobrados, imagina a hora que o bicho pegar no jogo oficial. São jogadores que podem definir numa jogada individual, na sua qualidade, mas também a gente tem que pensar naqueles jogadores que podem decidir com a sua experiência dentro de campo. Só para completar isso que ele está falando, Cadu, só para o pessoal entender, a seleção brasileira, gente, não é só a disputa, essa pressão externa, não, a pressão interna, né? Porque parece que todo mundo é amiguinho, mas vamos combinar, né? O Júlio César mesmo ficou com medão na Copa de 2010 de perder a posição para você. O primeiro jogo ele já não acertava as costas. Nós entrevistamos o Luizinho, zagueiro, recentemente aqui no Grupo Bandeirantes, e ele disse que o Edinho, o zagueiro, existia um problema muito grande entre ele, Luizinho, e o Edinho. A mulher do Edinho para a bancada, ficava fazendo pressão, lavagem cerebral na torcida, nas esposas de outros jogadores. É uma pressão contra o Luizinho, ele contou isso lá aqui. Dentro também existe essa disputa muito forte também. Apesar de que o nosso grupo de 2010 era bem fechado mesmo, mas não deixa de existir em qualquer profissão. Qualquer profissão. Cada um vai defender o seu ali, claro. Mas é claro que em prol sempre da seleção brasileira, isso que tem que ser muito bom. Se você está defendendo o seu, mas sem prejudicar seu companheiro, e que ele, com aquilo, ele pode prejudicar também a seleção brasileira, tá beleza. Agora tem que sempre se medir isso. Ô Gomes, já que a gente está falando de seleção brasileira, você atua no futebol alemão e a gente está no momento do futebol alemão, em termos de clube e até de seleção aí junto com a Espanha. O que a Alemanha tem feito de diferente, de tão bom para conseguir esse resultado, tanto em termos de clube quanto com relação à seleção? Por que essa geração é tão boa? E a segunda pergunta, como você posiciona a seleção brasileira em comparação com a alemã? Você acha que dá para a gente? Eu acho que já é um trabalho a longo prazo, né? Desde a Copa de 2006, a Alemanha começou a investir e começou a pensar que ali eles deveriam mudar alguma coisa. Hoje, a Alemanha é muito privilegiada em termos de preço de ingresso. Você vai ver o Bayern de Munique, tem um dos preços dos ingressos mais baratos do mundo. Aqui é o mais caro do mundo, sabia? Eu não sabia. E a gente não tem a melhor estrutura do mundo. Isso que conta muito no final. E foi muito merecida, tanto o Bayern
quanto o Borussia ter chegado à final da Liga dos Campeões. Mas é esse longo prazo que eu acho que tem que ter no futebol. Você vê tantos treinadores e tudo fazendo seu trabalho na Europa tranquilos, porque sabe que o resultado de momento não é o mais importante. O resultado aí existe total, de fato o projeto, né, Gomes? Aí é o projeto que a gente fala. Aqui o treinador já é contratado. Se você não ganhar tal jogo, não ganhar um clássico, você está fora. Aí o treinador já não vai fazer aquilo que talvez ele pensaria em fazer. Muda um pouco o esquema dele. Então, mas tem a chance, igual o Cadu perguntou, o que você acha do Brasil em relação ao Porque eles mudaram o contexto. Hoje eles têm um futebol também de velocidade, um futebol criativo, não é mais só a força, né? Habilidade. Eu vi o futebol alemão antes de jogar, eu não via com bons olhos. Porque você está de fora, você pensa, poxa, não é aquele futebol que te empolga. Mas você vê e está participando. Mudou, né? E o meu foco era muito em Inglaterra, porque eu pensava, poxa, o futebol inglês eu estou aqui, é o melhor do mundo. Né, e deixava um pouco de lado. Mas hoje eu vi que o futebol alemão é técnica total o tempo todo, futebol de velocidade, estádios cheios que a gente torcida que a gente vê, muito emocionante, né? Torcida que empolga, o time que eu tive 5 meses emprestado no Hoffenheim, né, é uma equipe que foi subindo da 5ª até a 1ª divisão em 5 anos, e está 5 anos da 1ª divisão, somente há 5 anos. E tem uma estrutura e uma preocupação com o torcedor muito grande. O estádio sempre cheio. E isso faz a diferença lá no resultado final. A gente vai falar daqui a pouco com o Gomes. E, tem proposta de clubes do Brasil. Tem a vontade do goleiro em voltar ao futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente fala disso. Você continue participando e principalmente eu chamo a atenção do torcedor cruzeirense. Daqui a pouco imagens, daquele ano histórico de 2003 aqui nos Donos da Bola. O Atlético treinou ontem no CT Rei Pelé, Casa do Santos, adversário de hoje. Jogadores e comissão técnica se impressionaram com a cortesia da equipe santista e deixaram claro que o exemplo deveria ser seguido por muitos times no Brasil. Santos e Atlético Mineiro, unidos por uma mesma causa? Não é só na tabela de classificação que os dois estão bem próximos. O Peixe cedeu seu CT para o treinamento do adversário de hoje, que nobre. Fomos muito bem recebidos, até um pouco surpreendeu, né? Vim treinar na casa do adversário. Um dia antes do jogo. É adversário, né? Rivalidade, né? Nada de inimizade. Isso é bom porque os jogadores hoje estão aqui, amanhã estão lá, os que estão lá passam para cá, então é o profissionalismo. O profissional Cuca já fez esse vai e vem. Como jogador, defendeu o Peixe em 93. Voltou à Baixada para treinar o Santos em 2008 e durou só 1 mês e meio. Ainda assim, guardou saudade do clube. Aqui, naquele momento, precisava de um treinador cheio de energia, coisa que não estava acontecendo comigo. Senti que não estava sendo muito útil e saí. Mas é um lugar que eu guardo com muito carinho por ter jogado e, sem dúvida nenhuma, penso em termos de futuro vir trabalhar aqui. Os jogadores também pareciam bem adaptados em território inimigo, entre aspas, o que não significa que o Galo não terá dificuldades de adaptação. O Atlético Mineiro tem 5 desfalques para enfrentar o Santos. Leonardo Silva e Diego Tardelli estão suspensos. Bernard, Hever e Jô estão com a seleção brasileira. Por isso, mais do que o habitual, os olhos estão voltados especialmente para ele. Atenções concentradas em Ronaldinho Gaúcho. Boa, conta uma nova, né? Não, é que com tantos nomes de peso fora, sobrou ele mesmo para a marcação adversária se preocupar. Espero que ele possa conseguir segurar essa marcação, que possa abrir espaço para os outros jogadores e que a gente possa suprir a ausência dos outros jogadores que não vieram participar da partida. Cabe aos outros também chamar a responsabilidade, cabe ao próprio Ronaldo fugir também, às vezes, dessa marcação, por mais difícil que seja. Ronaldinho e a marcação, pelo menos, tiveram um bom começo. Driblá-los nesta noite vai dar um pouco mais de trabalho. É a sub-20 do Santos, né, que vai entrar em campo hoje. Está todo quebrado. A gente falou agora há pouco, inclusive, no Jogo Aberto com a Renata Fã, ter perdido o Neymar, ter perdido o Muricy, não ter o Montijo. Uma garotada que vai entrar em campo hoje. O Atlético tem obrigação de vencer, né, porque vem de vitória contra o Grêmio, o time também está quebrado, meio time do Atlético não joga.
Mas, convenhamos, né? Contra a garotada do Santos, é meio que um sub-20, né, Edmar? Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque nessas horas que... Até mais que teve contra o Vasco, né, Edmar? Muito mais, porque a concentração nesse momento tem que ser muito grande. Quando você conhece quem está do seu lado, né, ou do outro lado, você sabe perfeitamente qual é a característica do jogador. Agora, quando você vai enfrentar um time nesse no desconhecido e mais, os meninos cheios de vontade, sabem que o time está precisando de jogador, tá, né? Quer mostrar serviço, não sabe quem nem vai ser o treinador. Então, é delicado. Ô, Gomes, no jogo Atlético e Tijuana, na defesa do Vitor, você já estava no Brasil? Já estava. Você acompanhou de casa? Você viu o jogo? Vi o jogo. Você como goleiro, como é que você viu aquela situação? Ele fez duas grandes defesas. Defesa que o goleiro decide a partida. Uma antes, aquela ali, que ele fechou muito bem. Também com o pé? Se ele espera um pouco mais, o cara era a chance de ele tirar um pouco mais ou driblar. Mas como ele cresceu, é um goleiro grande, o atacante apavorou um pouco. E foi muito feliz em deixar o pé ali, né? Porque ele já tinha decidido o canto, mas na concentração dele foi importantíssimo para defender o pênalti. Você acha que nós temos hoje aqui em Minas dois dos melhores goleiros do Brasil? Dois grandes goleiros. Dois grandes goleiros. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vitor na seleção, na Copa das Confederações em 2009. É um grande goleiro, uma grande pessoa também. É por isso que está fazendo esse sucesso no Atlético. Agora, o Atlético procurou antes do Vitor, né? O que aconteceu que acabou no Não, o Calil me ligou, a gente conversou através do Juliano Bertolucci, que tem o contato do Calil. Eu estava em Londres, e à procura de um time para poder voltar a jogar de novo. E conversamos, o Calil ficou de monitorar a minha situação. Eu acho que o Juliano teve uma conversa com o Tottenham, onde meu presidente lá, como sempre, trava a minha saída. Ele não quer te liberar de jeito nenhum. Não quer me liberar, não me coloca para jogar, mas não quer me liberar também. Então, aí acabou não acontecendo, eles contrataram o Vitor, mas o atleta está muito bem servido. Eu acho que foi melhor assim, porque eu não ia estragar minha história no Cruzeiro, que foi muito bonita. Era difícil, é difícil, era uma decisão difícil, mas eu como profissional... Eu não podia falar não naquele momento, entendeu? Eu defenderia a camisa do Atlético como eu fiz no Cruzeiro, com todo respeito. Mas eu acho que foi muito bom pela história que eu tenho pelo Cruzeiro. E eu acho que não acabaria ali aquela história maravilhosa. Eu acho que nunca vai acabar. Mas a relação que eu tenho com o Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro hoje é fantástica. Então eu acho que não poderia ser estragado. Muito legal. Tudo conspirou para isso aí. Ô, Cadu, agora saindo um pouco desse assunto e voltando... a questão do jogo em si de hoje, o Atlético contra o Santos. O que você acha que o Galo vai encontrar lá na Baixada? Difícil até da gente ponderar sobre isso, né? Porque o Santos está mudando demais. Joga, né? Mais uma vez, vem apostando ali na base, naquela história dos meninos da Vila. Agora, dessa vez, pelo menos pelo que a gente tem notícia, há bons jogadores, mas não há tantos atletas diferenciados a ponto de ser comparados com o Neymar, mesmo com o Diego e com o Robinho. Também 3 vezes seguida ia ser também dupla, não cai 3 vezes no mesmo lugar, talvez 2, né? Então o Santos realmente precisa de contratações, acho que vai contratar e jogador por jogador. Hoje, mesmo desfalcado, o Atlético é favorito porque tem um time superior. Porque o Santos, Everton, além de ter um time muito jovem, alguns atletas mais experientes que foram contratados não deram certo. Por exemplo, o Marcos Assunção, que teve até uma passagem boa pelo Palmeiras, mas no Santos não se acertou com o Muricy, que gosta de bola parada, gosta do estilo Assunção, mas lá não deu certo. O André, que não é tão experiente na idade, mas no Santos foi contratado com uma expectativa pelo passado que ele tinha no próprio clube, já até saiu, não foi bem. Então esses atletas aí que geravam uma certa expectativa não corresponderam. Muito bem, a gente agora fala de que o Brasileirão já começou, hoje é dia de conquistar o seu carro novo. Aí você está pensando, poxa, ele está falando de carro com as camisas na mão? Sim, porque você pode faturar. Ligando para o telefone da Brasil, o 30034443, olha que as camisas, ó, tem do Cruzeiro, tem do Atlético, que joga hoje contra o Santos, e tem do Coelhão, que vai subir com os pés nas costas, faltando 10 rodadas para acabar a Série B. Pode escrever e me cobrar. Olha só, você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Mas compre agora mesmo seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para o 30034443. E se você tem um carro usado, pode inclusive entrar como lance. E olha que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela e também o prazo de pagamento. É só Brasil mesmo, hein, para fazer isso por você. Mas ligue nesse minuto, compre o seu sonho, realize o seu
sonho, 3003-4443. Ainda não ligou por quê? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. 25 mil toda semana até o final do seu plano. Imagina você, de carro novo, 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder. Ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia, hein? Só na Brasil. Olha a promoção. Os 10 primeiros que comprarem agora, que ligarem agora e comprarem um consórcio, mas tem que ser agora, vão receber a camisa do seu time de coração. Tá aqui, ó. Cruzeiro, Atlético, tem a do América. E se de repente você torce pro Barcelona, tem do Neymar lá também para você. 3003-4443. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, né? Conquiste o seu novo carro agora. E digo mais, hein? Hoje é dia dos namorados. Imagina só, você dá de presente um consórcio da Chevrolet Brasil. É um baita presente. 3003-4443. Ligue já. Intervalo rápido, a gente volta já.